Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Professor Rondem Macedo na área para darmos continuidade ao nosso curso de Direito Civil aqui no CERS. E especificamente sobre o ponto, vou colocar na tela para vocês, da personalidade e da capacidade. E também vamos falar daqui a pouco, mais à frente, aí, sobre direitos da personalidade. Vamos que vamos, linhas gerais do nosso tema, que é, em primeiro lugar, personalidade e capacidade. Porém, antes de falarmos em personalidade, personalidade civil, capacidade de direito, capacidade de fato, início e fim da personalidade, etc, 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 nós temos que falar da pessoa. É muito significativo a gente ler o atual artigo 1º do Código Civil, que está totalmente alinhado com a perspectiva do direito civil constitucional. O Código Civil de 1916, se vocês pegarem lá por curiosidade, entra no site do Planalto, bota Código Civil 16, vocês vão ver que o artigo 1º do Código Civil 16 dizia que todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O novo Código de 2002 trouxe que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quando eu falo em pessoa, o que vem à cabeça de vocês? Evidentemente, eu tenho certeza que muitos lembraram do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que fala sobre a dignidade da pessoa humana como fundamento, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Em oposição, então, à ideia anterior do Código Civil, que dizia que o homem é capaz de direitos, o novo Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E aqui a pessoa humana, obviamente, né, ao qual o Código se remete, né, e principalmente se liga ao artigo 1º, inciso 3º do Código Civil. O que significa, primeiro inciso 3º da Constituição. E o que se trata, então, essa perspectiva civil constitucional do direito civil, como muitos falam, e eu tenho que falar, obviamente, e obrigatoriamente aqui com vocês. Eu vou abrir esse parênteses porque ele é importante. Tá? Quando a gente fala em direito civil constitucional, neoconstitucionalismo ou invasão da Constituição, isso aqui é muito, pessoal, os professores de direito constitucional falam muito em invasão da Constituição e principalmente em neoconstitucionalismo, eu estou tratando da disciplina de institutos visivelmente privados tratados em sede constitucional, o que provoca o quê? Uma migração dos institutos de direito civil para a norma constitucional. Que exemplo? Função social da propriedade, que agora é textualmente prevista lá no artigo 5º, inciso 23, 170, inciso 3º, né, princípios da ordem econômica, 173, parágrafo 1º, inciso 1º, tá, e 182, parágrafo 2º, né, a função social da propriedade e a função social da propriedade rural. Então, pessoal, essa migração de institutos de direito civil para a norma constitucional é um fenômeno típico do neoconstitucionalismo, da invasão da Constituição ou da perspectiva civil constitucional do direito civil. Segundo ponto, que é importante, isso aí vocês já talvez não tenham visto antes, mas eu peguei um pouco desse final dessa antiga leitura do direito, que acontecia o seguinte, a Constituição era interpretado por intermédio do direito civil. Então, se você tinha algum instituto constitucional lá, vamos falar da domicílio, por exemplo, o conceito de domicílio, antes da perspectiva civil constitucional, era o do direito civil. Então, se interpretava a Constituição à luz do direito civil e não o contrário, como se opera agora com o direito civil constitucional, neoconstitucionalismo ou invasão da Constituição. Então, o fundamento de validade do direito civil está na Constituição, baseado em uma visão unitária do sistema por intermédio de uma releitura do Código e das leis especiais à luz da Constituição. O professor Gustavo Tepedino diz que, reconhecendo a existência dos mencionados universos legislativos setoriais, é de se buscar a unidade do sistema, deslocando para a tábua axiológica da Constituição da República o ponto de referência antes localizado no direito civil. O direito civil sempre teve muita proeminência no estudo de todos os outros ramos do direito.
até pela matriz romana, muito forte, muito sedimentada em torno do direito civil, isso espraiou lá para o direito romano-germânico, tá? Para o direito germânico, do direito germânico chegou até o direito brasileiro ao longo da história. Agora não, tá? A gente interpreta o direito civil à luz da Constituição. Então não é um novo ramo do direito, mas uma variação hermenêutica, uma nova atitude, uma mudança de atitude do intérprete, tá? Então, como eu falei, era comum você interpretar a Constituição à luz do direito civil, isso foi invertido agora. E, com base nisso que eu estou falando para vocês, parece óbvio, tá? Inclusive fizeram grandes críticas ao Supremo por ele se intrometer na política, ter enfim, com a Constituição de 88 ganhar uma proeminência, e é muito natural que essa visão neoconstitucionalista, essa invasão da Constituição, provocou um deslocamento da arena de debates e discussões fundamentais da nossa vida civil para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo passou a ter um protagonismo maior na interpretação e na aplicação do direito civil que antes. Se fosse uma leitura anterior, eu tenho certeza que o STJ sempre daria a última palavra sobre a interpretação e aplicação do direito civil no Brasil, quando, na verdade, não. Se você pegar como exemplos, eu até trouxe aqui, a penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação foi decidida pelo Supremo nesse RE. Direitos sucessórios nas uniões estáveis homoafetivas, novo RE decidido pelo Supremo. Prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, novo RE. Aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocada pela própria vítima ou pelos seus familiares. Até hoje, eu tenho um RE que não foi julgado ainda, mas onde se discute direito ao esquecimento, direitos da personalidade. Então, é isso que eu estou falando quando eu estou tratando da perspectiva civil constitucional. E é por isso que o Código Civil hoje, no artigo 1º, antes da gente falar em personalidade civil, capacidade, início e fim da personalidade, eu tenho que falar da pessoa. E toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Então, essa noção de pessoa, ela está mais ligada à subjetividade, ao poder de integrar as relações jurídicas de direito civil na qualidade de sujeito. Porém, na medida em que nós temos a promoção da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, o fim último do ordenamento jurídico, eu tenho um certo inconveniente terminológico em designar a personalidade, que a gente vai ver e estudar a seguir, como um valor só da pessoa natural. Por quê? E ao mesmo tempo, na verdade, como um valor da pessoa natural e essa aptidão para ser sujeita de direitos e deveres. Então, a personalidade normalmente se desdobra em valor da pessoa natural e em aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. Mas também as pessoas jurídicas são sujeitos de direitos e deveres. E nem assim eu posso falar numa perspectiva aí de objetividade, de proteção da personalidade das pessoas jurídicas, tá? Então, a personalidade, ela seria também um valor da pessoa jurídica? Na verdade, quando eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre direitos da personalidade, eu vou tratar da personalidade aqui como um objeto de proteção máxima do ordenamento, não um sujeito, tá? Não subjetividade, não enquanto personalidade, enquanto capacidade para titularizar relações jurídicas, mas sim como um objeto de proteção máxima do ordenamento. E aí eu trago em comparação os artigos 1º do Código Civil e os artigos 11 a 21 do Código Civil. Desculpem. No artigo 1º, eu estou tratando da personalidade como elemento subjetivo, como aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, o que é próprio das pessoas físicas ou naturais, como melhor tratado pelo ordenamento civil, das pessoas naturais e das pessoas jurídicas. Porém, como direito da personalidade, como elemento objetivo das relações jurídicas, como objeto de proteção máxima do ordenamento, só de maneira muito residual as pessoas jurídicas terão esse objeto de proteção. Em regra, a personalidade, como valor da pessoa natural, da pessoa humana, é típica exatamente
como está exemplificado aqui nos artigos 11 a 21 do Código Civil, tá? Ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso aqui é importantíssimo para vocês enriquecerem qualquer discussão sobre personalidade na prova do seu concurso, tá bom? Continuando aqui então, pessoal, vamos falar o que é a pessoa aqui, como gênero, tá, pessoal? Pessoa como gênero, eu tenho duas espécies, tá? Pessoa, ente físico, que seria justamente a pessoa natural ou física, e a pessoa como ente jurídico, que seriam as pessoas jurídicas ou pessoas naturais, morais, melhor dizendo, pessoas jurídicas ou pessoas morais suscetíveis de direitos e obrigações. São sujeitos de direito em uma relação jurídica. Né? Uma relação jurídica, ela é um ato trio personário, né? Onde eu tenho um sujeito ativo, um sujeito passivo, tá? E um objeto, tá? Sujeito passivo e objeto, ok? Essa é a relação jurídica tradicional dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando eu estou falando aqui em pessoa como gênero, e nas suas duas espécies, pessoa natural ou física e pessoa jurídica ou moral, elas são aptas a exercer a parte subjetiva desta relação jurídica aqui como sujeito ativo ou passivo, tá? E aí, a pessoa natural ou física, né, como é chamada dentro do campo do direito tributário, ela é conceituada como um ser humano considerado sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Ser humano, tá? Não vai dar tempo da gente entrar em discussões aqui sobre os chamados direitos dos animais, ou se os animais poderiam ser sujeitos de direito também, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, mas vale a pena você até acompanhar os materiais complementares e as lives aqui, que eu posso vir a tratar desse tema, que eu acho bem interessante, inclusive, para ser discutido em provas, tá? E as pessoas jurídicas ou morais, que seriam, na definição do grande Clovis Bevilacqua, os agrupamentos de homens que, reunidos para um fim, cuja realização procuram, mostram ter vida própria, distinta das dos indivíduos que compõem e necessitando, para a segurança dessa vida, de uma proteção particular do direito. O livro do Harari, eu tenho um livro famoso do Yuval Noah Harari, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde ele diz que as pessoas jurídicas seriam uma narrativa do ser humano que todos nós acreditamos existir, as pessoas jurídicas, mas, na verdade, ingressando aqui até na teoria da ficção das pessoas jurídicas, que a gente pode abordar aí ao longo do curso, eu não quero até nem entrar nessa discussão, mas as pessoas jurídicas seriam isso, tá? Seriam esses agrupamentos, na verdade, de homens que vão se reunir para buscar realizações de fins comuns, tá? Então, dentro do conceito de pessoa como gênero, eu tenho as espécies pessoas naturais ou físicas e pessoas jurídicas ou morais, tá bom? E agora, vamos falar de personalidade. Pessoal, qual que é o objeto do estudo do direito civil? Pergunto para você. O que estuda o direito civil? Nada mais do que a disciplina da personalidade jurídica na parte geral, tanto a personalidade jurídica na acepção subjetiva quanto na acepção objetiva, o patrimônio, que é objeto de estudo pela parte geral, onde eu tenho os bens, né, no direito das obrigações e dos contratos, onde eu estabeleço as relações subjetivas relacionadas aos bens, os direitos reais em si, e a responsabilidade civil. Tudo aqui eu estou tratando de patrimônio. A transmissão do patrimônio no direito das sucessões e as famílias no direito das famílias. Esse é o objeto de estudo do direito civil. E nada mais, nada menos do que a tutela de todas as facetas da personalidade humana. Então, o direito civil é o estudo e a tutela das diversas facetas da personalidade humana, da forma como ele se relaciona consigo mesmo e com os demais indivíduos, ok? E aí, pessoal, para a gente tutelar essa personalidade humana, o que é imprescindível? É imprescindível a gente conceituar o que o direito entende por personalidade, que é a chamada personalidade civil ou personalidade jurídica. E aí, obviamente, o Código Civil, logo no primeiro capítulo, do primeiro título, do primeiro livro, ele cuida do tema da personalidade e da capacidade. Então, para a teoria geral do direito civil, toda pessoa natural ou jurídica
tem personalidade, tem aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações, em suma, para participar das relações jurídicas como sujeitos. Então, aqui eu vou falar um pouco de personalidade relacionada à aptidão para ser sujeito de direitos, tá? E aí, dentro do tema personalidade e capacidade, eu vou te fazer uma pergunta rápida. Você dá uma pausa aí no vídeo para depois conferir a resposta aqui comigo. A pergunta é: quem tem personalidade tem capacidade de direito, mas nem sempre quem tem capacidade de direito tem personalidade. Isso está certo ou está errado? Dá uma pausa aí e responde para mim. Então, eu respondo que sim, está certo. Essa aptidão genérica, essa personalidade civil ou personalidade jurídica, também é denominada pela doutrina capacidade de direito, capacidade de gozo ou capacidade de aquisição. Então, quem tem personalidade jurídica vai ter também capacidade de direito, capacidade de ter direitos ou capacidade de gozo ou de aquisição, entendidos como o quê? A medida da intensidade da personalidade. Porém, o contrário pode ocorrer, ou seja, nem sempre quem tem aptidão, existem entes, na verdade, que não têm aptidão genérica para adquirir direitos. E, portanto, eles não são pessoas. Ressalto aqui. Existem entes que não têm aptidão genérica para serem titulares de direitos na ordem civil. E, portanto, não são pessoas, não têm personalidade jurídica, mas podem figurar em certas e específicas relações. O que ocorre muitas das vezes, a gente vai lembrar nas relações jurídicas de direito processual. Então, por exemplo, a massa falida, o espólio ou o condomínio, eles não têm personalidade jurídica genérica, aptidão genérica para aquisição de todo e qualquer direito na ordem civil. Porém, ele tem aptidão para específicos direitos. Por exemplo, para estar em juízo em nome próprio. Então, dentro do direito processual, a gente consegue vislumbrar com bastante clareza esse fenômeno, onde certos entes que não são pessoas jurídicas, são entes, poderiam não ter aptidão genérica, tá? Mas figuram em certas relações, tá? Então, eu tenho, com relação a isso, capacidade de direito estrita, tá? Que é chamada de capacidade estrita de direito e não aptidão genérica para adquiri-los. Olha só, pessoal, eu vou dar uma pausa agora. No próximo bloco, a gente continua retomando aí do ponto aonde paramos. Então, vejo vocês, então, no próximo bloco. Já estouramos o tempo e até já. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Professor Holden na área, então, para a gente continuar a nossa aula sobre personalidade e capacidade. Estou colocando até aqui na tela para vocês. Esse é o sumário da aula, personalidade e capacidade, depois nos outros blocos direitos da personalidade. Então, vamos lá. Eu parei nesse ponto específico, onde eu ia começar a conversar sobre o início da personalidade das pessoas naturais. O que é o início da personalidade da pessoa natural ou o início da pessoa natural? É o que vem disciplinado lá no artigo 2º do Código Civil. Diz que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Se eu falar de maneira clínica para vocês, médica, o nascimento com vida, ele é aferível pelo famosíssimo exame da docimásia hidrostática de Galeno. Tá? É um exame médico legal, aonde, segundo aqui o Sebastião de Assis Neto, Marcelo de Jesus e a Maria Isabel Melo, um pequeno pedaço do pulmão é retirado e colocado em uma solução hidrostática, e se o pedaço flutuar, é porque houve respiração. E a criança, obviamente, nasceu com vida. E o contrário, se afunda esse pedacinho, é porque não houve a respiração e a criança nasceu sem vida. Então é possível, por um exame médico legal, aferir o nascimento ou não com vida da criança, ok? Por que isso é importante? Porque o artigo 2º do Código Civil diz que a nossa personalidade começa com o nascimento com vida. Então a docimasia, ele é um exame que afere o nascimento com vida ou não.
O problema maior desse artigo 2º é a parte final, entre aspas, né, o problema, que diz que a lei põe a salvo desde a concepção, desde que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, os direitos do nascituro. E aí, a maior discussão para a gente aqui em provas e concursos públicos é o que diz sobre as chamadas teorias do início da personalidade jurídica, que são basicamente 3, a natalista, a da personalidade condicional e a concepcionista. E a grande questão aqui diz respeito à titularização de relações jurídicas e defesa dos interesses, dos próprios interesses, tá? Então, quando eu estou discutindo essas 3 teorias, a natalista, da personalidade condicional e a concepcionista, o autor que defende uma ou outra, ele tem que dizer sobre a titularidade das relações jurídicas e a defesa dos próprios interesses. Quem fará esse tipo de defesa? E quem titulariza determinadas relações jurídicas? Então, vamos para o quadro. Eu fiz um quadro aqui sobre essa teoria, as teorias do início da personalidade, para facilitar o estudo de vocês. Na natalista, ela leva em conta a literalidade da primeira parte do artigo 2º do Código Civil, que diz que, sem prejuízo da ampla proteção que o ordenamento jurídico confere ao nascituro, somente com o nascimento convida à personalidade. São autores clássicos do direito civil. Eu já estudei direito civil sobre a égide, a batuta da doutrina desses grandes autores, professores Silvio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira, Silvio Venosa e Santiago Dantas, todos eles defensores do nascimento com vida como marco do início da personalidade. É a parte inicial aí. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, essa teoria diz que, sem prejuízo da ampla proteção que o ordenamento jurídico confere ao nascituro, e daqui a pouco eu cito para vocês qual é essa ampla proteção, a personalidade, por isso que o próprio nome é natalista, nasce com a vida, no caso da criança, e especificamente a primeira parte do artigo 2º do Código Civil. A segunda teoria é uma teoria intermediária da personalidade condicional, que diz que o nascituro é sujeito de direito. Por que ela é diferente da primeira teoria? Porque na teoria natalista, o nascituro nunca é sujeito de direito, ele é objeto de proteção do ordenamento jurídico. Olha a mudança de perspectiva. O nascituro, para a teoria natalista, ele é objeto de proteção e não sujeito de direitos. Para a teoria da personalidade condicional, o nascituro ele é sujeito de direito, sim, mas somente se houver o nascimento com vida. A personalidade dele está sujeita ao nascimento com vida, ou seja, ele é sujeito de direitos desde que nasça com vida. Se não nasceu com vida, operar-se-ia, por isso que inclusive a teoria chamada da personalidade condicional, essa personalidade ela estaria sujeita a uma condição resolutiva. Se não nasceu com vida, resolve-se a personalidade, ou seja, não existiu em nenhum momento a personalidade para o nascituro, ok? Os próceres, os defensores dessa teoria são os professores Washington de Barros Monteiro, Arnaldo Rizardo, Serpa Lopes e Clóvis Bevilacqua. Professores, entre aspas, das antigas, né, mas com doutrinadores de muito gabarito, né? Então são 2 doutrinas clássicas aí. Mais recentemente ganha corpo a teoria concepcionista, que diz que há personalidade desde a concepção, o próprio nome já diz, concepcionista, diferente da natalista, natal, né, para vocês lembrarem na hora da prova, natal é o quê? Nascimento. Então, só há personalidade com o nascimento. Concepcionista, há personalidade desde a concepção. E a teoria da personalidade condicional, há personalidade desde a concepção, porém, condicionada ao nascimento com vida. A teoria concepcionista, ela vem desde o grande Ponte de Miranda, passando por Rubens Limões de França, Maria Helena Diniz, Teixeira de Freitas, Pablo Stouze, Rodolfo Pamplona, Cristiano Chaves, professor Tartucci, Maria Berenice Dias e a professora Silmara Chimelato. Grandes doutrinadores modernos aí, é uma doutrina que ganha, uma teoria que ganha corpo na moderna doutrina do direito civil. E a discussão, ela está ligada à visão cartesiana do fenômeno vida, ou seja,
as pessoas acham que a vida ela surge como uma centelha, surge de uma hora para outra. Na verdade, não haveria nem se discutir muito essa questão, porque a vida é um processo, tá? Eu entendo a vida como um processo complexo, não só eu, como a ciência, e aí a gente não tem como discutir quando é que é o momento exato da centelha da vida. Tá? Então as teorias do direito elas pecam por discutir qual seria esse momento exato aqui, e elas vão se digladiando aí ao longo dos anos. Tá? E é compreensível que a lei tem que fazer uma escolha, e o Código Civil fez. E o Código Civil é muito claro que ele optou aqui pelo nascimento com vida. Tá? Embora, na minha opinião, de vários outros doutrinadores muito mais gabaritados do que eu, essa escolha ela seja incompatível com a visão civil constitucional, ou seja, caberia aí uma interpretação do Código Civil à luz da Constituição Federal, como o neoconstitucionalismo prega, como a invasão da Constituição ou o direito civil constitucional pregam, tá? Mas, de toda forma, não tem como reconhecer que o código, deixar de reconhecer que a opção do Código Civil, eu não estou falando do ordenamento jurídico brasileiro, foi pelo nascimento com vida. Então, o início da personalidade dar-se-ia com o nascimento com vida. Porém, de toda forma, em todas as teorias, elas não negam que há proteção jurídica para a situação jurídica do nascituro. Tá? Então, o nascituro, independentemente se ele tem personalidade jurídica ou não, a lei, o ordenamento jurídico, diz, né, expressamente que ela põe a salvo os seus direitos. E aí eu posso afirmar categoricamente que, independentemente do nascituro ser ou não sujeito de direitos, de acordo com as 3 teorias, ele é objeto de proteção do ordenamento jurídico como titular de direitos personalíssimos, como, por exemplo, o direito à vida. Tá? Ele pode receber doação, herança, e pode ser curatelado pelos institutos do 542, 1779 e 1798 do Código Civil. Ele tem direito, juntamente com a gestante, a pré-natal para assegurar a sua vida e a sua saúde, de acordo com o artigo 8º do ECA. Ele tem direito, nascituro, a alimentos gravídicos, tá? Isso aí já está mais ou menos pacificado, de que o titular dos alimentos gravídicos é o nascituro, e ele tem tutela do direito à vida no direito penal, porque o crime de aborto, lá dos 124 a 127, sempre esteve alocado no título referente aos crimes contra a pessoa, e especificamente nos capítulos dos crimes contra a vida. Tá? E a jurisprudência, assim como a evolução histórica da nossa humanidade, caminha a passos largos para reconhecer personalidade jurídica ampla, ou pelo menos, no mínimo, uma capacidade estrita para direitos específicos do nascituro, o que não faz essas discussões teóricas, na prática, não subjugam os direitos específicos do nascituro que eu acabei de listar para vocês, tá bom? Eu trouxe aqui um acórdão do STJ bem recente, vocês leiam com calma aí, se quiser dar pausa, não deixa de ler. Professor, inclusive, grande ministro e professor do STJ, Luiz Felipe Salomão, tá? Grande ministro do STJ, melhor dizendo, e professor, tá? Luiz Felipe Salomão, ele nesse acordo, ele expressa muito bem essa nova vertente jurisprudencial. Sobre personalidade, tá? E nascituro, eu tenho a questão do embrião excedentário. O que é excedentário? Ele está em excesso. Nas atuais técnicas de fertilização in vitro, onde você coleta embriões para fazer uma reprodução assistida, tá? Fora, inclusive, que pode acontecer fora do útero da mulher ou não, a implantação dentro do útero ou fora do útero, eu posso ter a coleta de embriões e esses embriões ficarem excedentários, em excesso. Tá? E aí, o que acontece? Como é que é feito a tutela do embrião excedentário? O embrião excedentário, qual é a natureza jurídica? Já caiu em prova natureza jurídica do embrião excedentário. Não é nascituro, pessoal. Nascituro, ele tem que estar implantado no útero da mulher. E nesse caso, sem sombra de dúvidas, eu não tenho personalidade jurídica de jeito nenhum do embrião
excedentário. E se ele não tem personalidade jurídica, ele não é sujeito de direitos e, portanto, porém, ele pode ser objeto de proteção do ordenamento jurídico, tá? Então, ele é bem e não é pessoa, natureza jurídica de bem, tá? Embrião é sedentário, e a proteção é conferida pela lei de biossegurança, lá no artigo 5º. Vocês leiam aí o artigo 5º todo, bem interessante aí para provas e concursos. Quando é que se dá o início da personalidade jurídica das PJs, das pessoas jurídicas? Diferentemente das pessoas naturais, onde o registro de nascimento ele tem natureza meramente declaratória, tá? Por quê? Porque a condição da pessoa é adquirida pura e simplesmente com o nascimento com vida. A gente viu lá no artigo 1º e 2º do Código Civil, tá? Então, nasceu com vida, eu já sou uma pessoa e eu adquiri a minha personalidade jurídica. Nascimento com vida é a condição para aquisição ou não da personalidade, de acordo com a teoria, mas o registro é meramente declaratório. Então, quando eu faço o meu registro civil, eu estou declarando que fulano de tal nasceu, filho de fulano de tal, o fulano de tal, etc, etc. Então, esse registro de nascimento das pessoas naturais é meramente declaratório. Já para as pessoas jurídicas, não. O registro das pessoas jurídicas, ele tem natureza constitutiva. Então, ele é atributivo da personalidade. Ele atribui personalidade jurídica às pessoas jurídicas. Então, o início da personalidade jurídica das pessoas jurídicas ocorre com o seu registro, como está previsto nos artigos 45, 967 a 971, 985, 1150 e seguintes do Código Civil. Olha só o artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização do Poder Executivo, averbantes no registro todas as alterações passadas no ato constitutivo. 1985, com relação às sociedades empresárias, diz que a sociedade adquire a personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos, tá? Artigos 45 e 1150. Mas atenção, olha só, eu vou ler um enunciado aqui para você vai dar pausa e para refletir. Certo ou errado o que eu vou te perguntar aqui? O registro no órgão próprio e na forma da lei é considerado constitutivo da empresa. Certo ou errado, pessoal? Errado. Por quê? Porque o registro ele não é constitutivo da empresa. Como assim empresa, professor Holden? Empresa de acordo com o artigo 966 do Código Civil. Atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Isso é estudo muito mais cautela e a profundidade dentro de direito empresarial / comercial, mas eu trago isso aqui para vocês, essa pegadinha de prova. O registro, ele não cria a empresa, ele regulariza a empresa e ele atribui personalidade jurídica à sociedade que a exercer. Tá? Então, com o registro dos atos constitutivos, passa a ter personalidade jurídica a sociedade que desenvolve a atividade empresarial. São coisas completamente distintas. E quando eu estou falando de início da personalidade jurídica das pessoas jurídicas ou morais, é o registro no órgão próprio, correto? Ele não cria a empresa, ele cria a personalidade jurídica da sociedade que exerce a empresa, correto? De acordo com o artigo 966 do Código Civil. Tá? Então, uma empresa que não é registrada, uma empresa, tá, pessoal? Uma empresa de acordo com o artigo 966. Ela existe no mundo real, mas ela é irregular para o mundo jurídico, com todos os malefícios decorrentes dessa condição. Você estuda em direito empresarial. Os livros comerciais não têm forma probatória, eu não posso requerer recuperação judicial, eu não tenho distinção patrimonial, então eu tenho a confusão patrimonial total e, portanto, não preciso nem de desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio dos sócios irregulares, tá? E eu tenho uma atenção aqui para vocês também.
o registro ele não é constitutivo da empresa, ele é constitutivo da personalidade jurídica da sociedade que exerce profissionalmente a atividade empresarial. Então, mais aprofundamentos lá com o professor de Direito Empresarial. E para finalizar a aula e os conceitos de personalidade e capacidade, nesse ponto específico, eu pergunto para vocês se empresário individual é pessoa jurídica, pessoal. Não, absolutamente. O empresário individual é uma pessoa natural que exerce a empresa, assim entendida como atividade do artigo 966 do Código Civil. E agora, o aluno espertinho, ele vai lá mandar uma perguntinha lá para mim, o professor Holden vai falar, mas professor Holden, o senhor está falando é mentira. Por quê? Porque meu pai é empresário individual, tá? Constituído como MEI, cadastrou-se como MEI e recebeu da Receita Federal um CNPJ. E eu sei que CNPJ é Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, meu pai é microempreendedor individual, empresário individual e é pessoa jurídica. Professor Holden, você está errado. Na realidade, mesmo com CNPJ, caro aluno esperto, ele não é pessoa jurídica, porque a questão aqui é tributária e não interfere na teoria geral do direito civil. Tá? O que ocorre é que, como empresário individual MEI, ele vai ser tributado como pessoa jurídica. Ele é equiparado para fins tributários a uma pessoa jurídica. Nada mais do que isso. Tá? Imagina você ter que exercer uma atividade empresarial sendo tributado com 27,5% sobre os lucros do negócio, como nós, servidores públicos, somos tributados. Tá? Mais aprofundamentos com seus professores aí de empresarial e tributário. Para finalizar, capacidade de direito, capacidade de fato. Pessoal, o que é a capacidade de direito? Nem sempre quem tem capacidade para ter direitos, que seria confundido com o tema personalidade jurídica, tem também a capacidade para exercê-los, que é a capacidade de fato. Então, a capacidade de direito confunde-se com a personalidade jurídica. E a capacidade de fato é a capacidade que uma determinada pessoa tem para exercer em nome próprio. E aí surge a famosa teoria das incapacidades, ou também teoria das capacidades relativas. Pessoal, o Código Civil, quando ele tratou da teoria do regime das incapacidades, como era típico da mentalidade antiga, né, do direito civil, ele imaginou tratar e proteger o incapaz, tá, como deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu até coloquei aqui, ó, eu estou até adiantando, um dogma patrimonialista da sua proteção. Tá? Por quê? Porque ele imaginava proteger o incapaz com relação ao seu patrimônio. Tá? Na verdade, o nosso regime de incapacidades do Código Civil, ele pensava sim em proteger o incapaz como aquele que não possui vontade idônea para os atos por si mesmo da vida civil. E aí, essa capacidade civil, esse regime de incapacidades, seria a extensão prática dos poderes contidos na personalidade, de acordo com o conceito do professor Guilherme de Couto Castro. E aí, dentro do Código Civil, trabalhava-se com 3 níveis de extensão de incapacidades. As pessoas plenamente capazes, que seriam todas aquelas maiores de 18 anos, as pessoas relativamente incapazes, que seriam as maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais, viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos e os absolutamente incapazes, que seriam os menores de 16 anos. E sobre esse tema, vocês vão ter que obrigatoriamente estudar um pouco do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou EPD, a Lei 13.143 de 2015, que soube muito bem superar esse dogma patrimonialista e vislumbrar que existem situações existenciais onde a subtração da capacidade suprime o próprio direito em si. Então, um exemplo típico aí é o casamento. Tá? Então, hoje, de acordo com o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem tem qualquer tipo de limitação, mesmo que transitória, ele pode casar. Porque se eu submetê-lo a um regime de curatela,
essa curatela ela vai estar relacionada especificamente a alguns atos ou apenas ao exercício dos direitos patrimoniais. Então, soube muito bem o legislador acolhendo, inclusive, convenções internacionais de direitos humanos relacionados às pessoas com deficiência e melhorou bastante. Tá? Segundo o artigo 2º do EPD, tá? Vocês olhem lá o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa pessoa ela é considerada legalmente capaz, totalmente capaz, ainda que para atuar no nosso mundo físico aqui, ela necessite de institutos protetivos, como a tomada de decisão apoiada e, em caráter excepcional, a curatela. Então, vocês vão ter que ler, pessoal, com calma, em caso os artigos 6º a 84 do EPD. Tá? Não vai dar para a gente aprofundar essa discussão, talvez eu faça essa discussão com vocês em aulas mais de aprofundamento aqui no curso de Direito Civil e no curso do SERS, nos cursos do SERS, porém não tem como eu, em razão do tempo, esmiuçar esse tema. Então eu aconselho fortemente que vocês entendam a razão de ser do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é baseado, inclusive, em convenções internacionais do qual o Brasil é parte, tá? E entendam um pouco a superação do dogma patrimonialista das situações existenciais. E para isso que foram criados o conceito, por exemplo, de quem é uma pessoa com deficiência e os institutos protetivos da tomada de decisão apoiada e da curatela, que agora é medida excepcional. Então, com relação à capacidade de fato, o Código Civil passou a trabalhar somente com esses 3 níveis de extensão. Então, as pessoas com deficiência não são mais consideradas incapazes como era antigamente na letra do Código, antes da alteração pelo EPD, pela Lei 13.146 de 2015. Olha, eu agradeço muito vocês terem me acompanhado e me ouvido até esse momento, e a gente se vê na próxima etapa com o professor Rondem Macedo, no nosso curso de Direito Civil aqui do SERS. Um abraço. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui então com o professor Rondem para o nosso módulo de questões relacionadas aos temas da LINDB e também do RJET. Na verdade, eu queria dar essa explicação preliminar aqui, de que, evidentemente, por ser o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19, que é o nome técnico da Lei 14.010 de 2020, a gente não vai ter questão, porque os concursos foram raros em 2020 e foi uma lei transitória emergencial que se aplicou entre os marcos temporais que ela fixou, como eu já disse na aula de teoria, e, portanto, não tem questão para trazer para vocês sobre esse assunto. É por isso que no final da aula, inclusive, eu formulei questões aleatórias para ajudar vocês a imaginarem como o examinador poderia cobrar a matéria na sua prova. Então, nesse módulo de questões, qual que é o objetivo específico aqui? Vou deixar na tela aqui o objetivo específico. Eu vou trazer questões sobre eficácia e conflito de leis no tempo, vigência, revogação, repristinação, retroatividade, início e cessação da obrigatoriedade da lei e sobre a aplicação da lei no tempo e no espaço. Bora lá, pessoal? Então vamos nessa. Uma questão aqui de 2017, concurso CESP e SEBRASP para defensor público federal. A questão dizia, obviamente é um julgamento de certo e errado, tá, que uma lei nova, ao revogar lei anterior que regulamentava determinada relação jurídica, não poderá atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, nem a coisa julgada. Até aí, pessoal, tudo muito bom, tudo muito bem. Só que no final do item avaliativo incluiu-se essa ressalva. Salvo se houver determinação expressa para tanto. Então a questão está dizendo que uma lei nova, se ela tiver determinação expressa para tanto, ela pode revogar lei anterior que regulamentava determinada relação jurídica, atingindo o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que vocês acham, pessoal? Isso é verdadeiro? É só para a gente trazer um aquecimento aqui, na verdade, e óbvio que vocês vão me dizer que não. Por quê? Pela literalidade do artigo 6º da LINDB, tá? Do qual que serviu, né, de inspiração aí para o examinador,
que diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, e não comporta exceção na sua redação. Então, tanto a LINDB quanto a cláusula constitucional que veda a retroação de lei que prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ele não comporta exceção dentro do texto da lei. Ou seja, a lei dizer que ela vai se retroagir, mesmo que ela não respeite o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, isso é uma afirmação completamente absurda e enganosa. Então, obviamente, aqui o item ele está errado. Um aquecimento rápido aqui. Vamos para uma outra questão. De 2017, banca FCC, concurso para defensor público do Estado do Paraná. Pessoal, com base no Decreto-Lei 4.657/42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, é correto afirmar: item A. As correções de texto de qualquer natureza ocorridas após a publicação da lei não interferem no termo a quo da sua vigência, na medida em que não se consideram lei nova por não alterar o seu conteúdo. Pessoal, vamos só rapidamente, antes de responder, fixar o que diz aqui o artigo 1º, parágrafo 3º e parágrafo 4º da LINDB. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. E as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, aqui está falando que as correções de texto de qualquer natureza ocorridas após a publicação da lei, não interferem no termo a quo da sua vigência, o que não é verdade, tá? Porque, inclusive, essa parte final fala que o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a ocorrer da nova publicação. Então, dizer que não interfere no termo a quo da vigência não é verdade por conta da parte final do parágrafo 3º, tá? Então, de qualquer forma, a correção de um texto de qualquer natureza ocorrida após a publicação da lei interfere, sim, no termo a quo da sua vigência, na medida em que considera-se, sim, lei nova por alterar o seu conteúdo. Então, na parte final aqui ainda fala, na medida em que não se consideram lei nova. Pelo parágrafo 4º, diz que considera-se lei nova. Então, eu tenho dois nãos aqui que invalidam aqui o item A, e, portanto, esse item já pode dizer que não é o gabarito da questão. B. A despeito de ser executada no Brasil, a lei brasileira não será aplicada quando a obrigação for constituída fora do país, pois, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Pessoal, esse a despeito aqui a gente pode considerar como embora, tá? Embora possa ser executada no Brasil, a lei brasileira não será aplicada, tá? Vamos fazer essa interpretação aí da língua portuguesa, tá? E aí, eu tenho aqui que é uma obrigação que está sendo executada no Brasil, tá? Está sendo executada no Brasil a obrigação, ela foi constituída fora do país. Olha só, pessoal, se ela tiver que ser executada no Brasil e depender de uma forma essencial, então eu dou como exemplo aqui a escritura pública para compra e venda de um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos no Brasil, de acordo com o artigo 108 do Código Civil. Que lei que vai ser aplicada? A lei brasileira. A lei brasileira ela tem que ser aplicada, admitida as peculiaridades quanto aos requisitos extrínsecos ao ato. Tá? Então, o que diz o enunciado da questão? A despeito de ser executada no Brasil, a lei brasileira não será aplicada quando a obrigação for constituída fora do país, pois para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. Isso não é verdade, tá? Porque se essa obrigação ela tem que ser executada no Brasil e ela depende de uma forma essencial, aqui vai ser aplicada quanto a esse aspecto a lei brasileira e, portanto, a linha D, B de bola, não é o gabarito da questão.
C. Os direitos de família são determinados pela lei do país em que domiciliada a pessoa. Nos casos de nubente de domicílio diverso, a lei do primeiro domicílio conjugal regerá tanto os casos de invalidade do matrimônio quanto o regime de bens. Pessoal, essa está perfeita, tá? Já é o gabarito da questão e eu vou explicar para vocês com base no artigo 7º, parágrafos 3º e 4º da LINDB. Tá? A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, se você tem a lei do domicílio da pessoa, se esse é o critério aqui para a aplicação das normas relativas a direito de família, e se eu tenho pessoas que estão domiciliadas em domicílio diverso, eu caso, obviamente, com a outra pessoa. Então, eu tenho duas pessoas que têm país de domicílio diverso. Qual lei eu vou aplicar aqui? Tá? Eu não tenho como aplicar exatamente aqui o caput do artigo 7º. Então, eu passo aqui para o parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio do casal. E o parágrafo 4º diz que o regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio e, se for diverso o domicílio, o primeiro domicílio conjugal. Então, tanto as hipóteses de regime de bens quanto de invalidades do matrimônio, se os nubentes tiverem domicílios diversos, vai ser o domicílio do primeiro domicílio conjugal, o primeiro domicílio do casal, é que vai reger as normas de direito de família a eles aplicadas. Tá? Então, está perfeito aqui o item C, de acordo com o artigo 7º, parágrafos 3º e 4º da LINDB. D. O que tem errado na D? A gente já sabe que o gabarito é C. Quando a lei estrangeira for aplicada à demanda judicial no Brasil, ter-se-á em vista somente os dispositivos invocados pelas partes, inclusive eventuais remissões a outras leis. Pessoal, aqui nós estamos tratando da questão do reenvio, tá? Que a gente não teve tempo de esmiuçar na parte doutrinária aqui dessa aula, desse complemento de aula aqui, mas o que é o conceito de reenvio? Eu tenho que a professora Maria Helena Diniz disse, reenvio, retorno ou devolução é o modo de interpretar a norma de direito internacional privado mediante a substituição da lei nacional pela estrangeira, desprezando o elemento de conexão apontado pela ordenação nacional para dar preferência à indicada pelo ordenamento jurídico. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que diz a nossa LINDB? Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar qualquer remissão por ela feita a outra lei. Então, portanto, pessoal, essa parte final aqui do item D, inclusive eventuais remissões a outra lei, ou seja, quando a lei estrangeira ela for aplicada a uma demanda judicial no Brasil, eu tenho que ter em vista somente os dispositivos invocados pelas partes. Tudo bem. Inclusive, eventuais remissões a outras leis. Não. Tá? Então, o professor Jacó Dollinger, inclusive, ele fala que eu tenho dois tipos de reenvio. O reenvio de primeiro grau, quando o país A indica norma jurídica de um país B e este país receptor considera-se incompetente devolvendo ou retornando a matéria para o conflito do país A. E eu tenho um reenvio de segundo grau, quando o país A indica a norma jurídica de um país B e esse país receptor considera-se incompetente e determina a aplicação do país C. O direito brasileiro, pessoal, de acordo com o artigo 16 da LINDB, ele repele, veda o reenvio total, tanto de primeiro quanto de segundo graus. Por quê? Porque, do contrário, eu estou privilegiando quem? O ordenamento jurídico estrangeiro em detrimento das normas cogentes da nossa LINDB. Então, está errado a letra D. O artigo 16 da lei brasileira diz que vai aplicar a lei estrangeira e é esta sem qualquer tipo de outro reenvio que vai ser aplicado ao caso concreto. Então, esse inclusive eventuais remissões a outras leis, incorreto. E também está errado, a gente já viu que o gabarito é C,
compete exclusivamente à autoridade judiciária estrangeira processar e julgar as ações cujo réu possua domicílio no exterior ou cuja obrigação lá tem que ser cumprida, ainda que versadas sobre bens imóveis situados no Brasil. Pessoal, a LINDB expressamente prevê o contrário, tá? É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. E só a autoridade brasileira compete conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. Essa norma, inclusive, ela foi reproduzida no artigo 23 do novo Código de Processo Civil, que diz que compete à autoridade brasileira, com exclusão de qualquer outra, a conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, aqui está dizendo que compete exclusivamente à autoridade judiciária estrangeira processar e julgar as ações que versarem sobre bens imóveis situados no Brasil. Não, mentira. É competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então, esse item também está errado, e como a gente viu, o gabarito é C dessa questão. Próximo item aqui. 2015, Tribunal de Justiça de Alagoas, juiz de direito. Os termos, e aí eu prometi na aula de teoria, eu lembro que eu prometi para vocês trazer uma questão sobre interpretação da norma e sobre critérios e formas de interpretação. Então, agora eu vou falar para vocês das modalidades de interpretação lógica ou racional, usos e costumes, interpretação literal da lei, analogia e interpretação sistemática da lei, exigidos aqui no concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas, banca FCC. Os termos que obtiveram na linguagem jurídica um significado específico, como, por exemplo, contrato, crédito, impugnabilidade, nulidade de um negócio jurídico, herança, legado, são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado especial. Deste modo, eliminam-se inúmeras variantes de significado do uso linguístico geral e o círculo de possíveis significados, adentro do qual se há de proceder à seleção com base em outros critérios. Estreita-se em grande medida. Com o esclarecimento do uso linguístico jurídico preciso, a interpretação pode, em certas ocasiões, chegar a seu termo, a saber, quando nada indicie no sentido que a lei se desviou, precisamente nessa passagem daquele uso. É um trecho aqui do Karl Lahrens, famoso livro Metodologia da Ciência do Direito, tá? Da Fundação Calouste Galbequian, Lisboa, 1988. Este texto do Karl Lahrens corresponde ao quê? A interpretação lógica da lei, aos usos e costumes como fonte interpretativa do direito, a interpretação literal da lei, a analogia ou a interpretação sistemática da lei. Pessoal, o que é a interpretação lógica ou racional da lei? É aquela que atende ao espírito da lei, procurando o intérprete apurar o quê? O sentido e a finalidade da norma, a intenção do legislador, a mens legislatores, por meio de quê? De raciocínios lógicos, com o abandono dos elementos puramente verbais. Então aqui pensa-se com a cabeça do legislador. Para que o examinador fez aquele determinado dispositivo legal? Tá? Então, nesse caso específico aqui, interpretação lógica ou racional da lei, eu tenho certeza absoluta que se vocês lerem com calma aqui o trecho do Karl Lahrens, você vai ver que não se trata de interpretação lógica da lei. Usos e costumes, só de falar uso e costume, você já vai ver que isso aqui não tem nada a ver com uso e costume. A gente já vai excluir o item B e dizer que os usos e costumes, na verdade, não são formas de interpretação da lei, mas de integração da lei, como inclusive a gente viu na LINDB. Tá? O costume é o quê? É a prática constante, uniforme, pública e geral de determinado ato com a convicção da necessidade da sua observância. Então, eu tenho um elemento objetivo, que é de repetição e prática pública e uniforme, e eu tenho um elemento subjetivo, a necessidade da observância de tal ato por todos. Tá? Esses são os usos e costumes como forma de integração da lei. Então, evidentemente que aqui eu não tenho fonte de interpretação do direito, sim de integração, então não é uso e costume. Interpretação literal da lei, olha pessoal, isso aqui já é o gabarito da questão, tá? O Karl Lahrens aqui ele está tratando da interpretação
literal da lei. Então, se vocês lerem, vocês vão extrair exatamente isso, também chamada de interpretação gramatical, que consiste no exame do texto normativo sob o ponto de vista linguístico, analisando pontuação, colocação da palavra na frase, sua origem e a etimologia. Analogia, tá? É o próximo item aqui. Não tem nada de analogia aqui. Por quê? A analogia, ela consiste exatamente em você aplicar a um caso não previsto na norma legal a norma concedente à hipótese análoga. Por isso que se fala analogia, análoga. Tá? Então, eu estou aplicando uma norma análoga a um caso não previsto na norma legal. E não é o caso aqui do texto do professor Kaularitz. Tá? E, finalmente, a interpretação sistemática da lei, que parte do pressuposto de que a lei não existe isoladamente. Ela deve ser interpretada o quê? Em conjunto com outras pertencentes à mesma província do direito, levando-se em conta, às vezes, o quê? O livro, o título, o capítulo, a seção e o parágrafo. Então, interpretar sistematicamente a lei é interpretar a lei olhando aonde ela está inserida em todo o conjunto normativo. Tá? E certeza, obviamente, que esse esclarecimento aqui do professor Kaularitz não tem nada a ver com interpretação sistemática da lei. Então, o gabarito aqui da questão é o gabarito C e, portanto, a gente chega ao final, então, do nosso módulo de questões, onde eu finalmente pude complementar algumas partes aí que a gente deixou de lacuna na teoria, até porque o nosso curso não é exaustivo. Pessoal, então é isso. Bons estudos para todos vocês. Um abraço do professor Holden.